Olá, gente, tudo bem? Eu sou Jaqueline Airoso, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou contar pra vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. Hoje eu tô aqui num cenário improvisado, que é o quarto dos meus filhos. Nem ia gravar hoje, só que bem na hora que eu tava atualizando o YouTube, uma pessoa se inscreveu. Eu falei, não, em homenagem a essa uma pessoa que se inscreveu, eu vou gravar hoje sim. Primeiro vídeo do ano de 2023, espero que esse ano seja muito incrível, muito abençoado, que seja melhor ainda do que 2022 foi. E que a gente continue se encontrando por aqui. Já vou pedindo que vocês se inscrevam no canal. Se assistir o vídeo, deixar um likezinho e um comentáriozinho, que ajuda bastante, me ajuda bastante. Compartilhar também. O caso de hoje é um caso, assim, bem peculiar. E a condenação, o julgamento, tudo foi uma coisa, assim, realmente muito única. Quando chegar no final, vocês vão entender por que eu tô falando. Bora pro caso de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês o caso da Michelle Reiter, uma mulher muito bonita, muito vibrante, uma mãe solteira que era de Nova York, ela morou no Texas um tempo, se alternou ali entre essas duas cidades conforme as coisas iam acontecendo na vida dela. A Michelle era considerada por todas as pessoas que cercavam ela, filhos, amigos, como uma mulher muito alegre, muito feliz, assim, vibrante, daquela pessoa que chegava nos lugares assim e realmente chamava atenção. E ela gostava bastante de flertar também. No momento em que tudo aconteceu, ela estava divorciada de Steve Reiter, que tinha sido seu marido, e era o pai de seus dois filhos, Alex e Ty Reiter, que já eram grandinhos ali, tipo adolescentes. Esses filhos não moravam com ela, mas não havia tido nenhuma briga judicial nem nada. Durante o divórcio ficou acordado que os filhos poderiam escolher com quem eles iriam morar. E eles escolheram morar com o pai por conta da localidade que o pai moraria com eles. Parece que era um lugar que eles estavam mais bem ambientados por causa de escola e tudo mais. Então esse foi o motivo, não que havia nenhuma intriga entre ela e os filhos e nem mesmo com o ex-marido. Apesar de serem divorciados, né, vocês sabem como normalmente mas é dito que os dois tinham uma ótima relação, cheia de respeito, cheia assim de carinho, digamos assim, e que tudo corria bem. Na época que tudo aconteceu, que no caso foi o ano de 2012, a Michelle tinha recém terminado um namoro ali de 4 anos, onde ela morava junto com esse namorado. E aí, como ela ficou sozinha, ela foi morar junto com uma amiga, que era a Denise Warren, que era colega de trabalho. Rapidamente virou amiga e convidou ela para ir morar junto, e como ela realmente tinha ficado sozinho, foi uma mudança que fez sentido. E os filhos dela ficavam com ela nos finais de semana, ou quando dava, ficavam com ela junto na casa com essa amiga, e tava tudo certo. Como eu falei pra vocês, por a Michelle ser uma mulher assim nova, muito bonita, muito vibrante, ela flertava bastante, assim, paquerava, né, tava ali pro jogo, isso inclusive no local de trabalho dela. E claro que na internet também, afinal de contas estamos falando de 2012, onde as redes sociais já estavam ali no seu ápice. Eu acho até que algumas redes sociais estavam mais no auge do que estão hoje, como no Facebook. Então ela flertava nos outros lugares, flertava no trabalho e flertava no Facebook também. Quando foi uma noite qualquer que a Michelle estava ali navegando no Facebook, ela recebeu uma solicitação de amizade de um perfil masculino que o nome era Rock Switzer. E esse perfil dizia que era lá de Dallas, do Texas, né? Ou seja, um local onde a Michelle teria crescido. E aquilo ali, lógico, que chamou a atenção dela. Quando esse Rock Switzer chama a atenção dela aí para conversar, ele diz que era de Dallas, no Texas, e que conhecia ela. Finjam que não estão vendo a minha gata, tá? Tá participando do vídeo. Ele diz que conhecia ela desde a época do colégio, que tinha estudado junto com a irmã dela, a Melanie, do colégio. E então ela sentiu aquela coisa de familiaridade, tipo, eu conheço ele realmente é do meu passado. E ele de fato foi convincente, porque ele falou umas coisas assim do passado, que só alguém do passado dela saberia, só alguém que tinha sido lá da cidade dela saberia. E apesar do perfil desse Rock Switzer não ter nem foto de perfil, a Michelle foi ali conversando com ele, dando papo, e pior é que ela começou a gostar. Ela começou a ver que tinha algumas coisas em comum com ele ali, e a conversa até que fluía bastante, assim. Tem um momento ali que a Michelle vai mostrar o perfil desse cara pra amiga dela, que mora com ela, né, a Denise Warren, e falar, olha só, esse cara me adicionou.
E a Denise percebe que é estranho aquele perfil por ser um perfil novo e por não ter foto de perfil. Ela achou que aquilo era meio estranho. Lembrando assim, ó, a Michelle, né, a moça da nossa história, ela já não era tão nova. E às vezes as pessoas mais velhas que não têm as manhas da internet, que nem a gente que cresceu na internet, a gente consegue detectar de longe quando um perfil é falso, olhando algumas características. Mas se você vê algumas pessoas mais velhas, não tem essa maldade, não tem essa esperteza de conseguir ver o que é um perfil falso, tanto que as pessoas mais velhas às vezes, não todo mundo, tá gente, não generalizando, eu falo assim pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas tias, às vezes vê umas coisas que claramente são falsas, mas eles não têm aquela noção. E eu acredito que pode ter sido isso com a Michelle, porque ela já foi conversando e falando um monte de coisa para um perfil que sequer tinha foto. Aí ela questiona o Rock Switzer por que ele não tem foto. E ele não responde nada, só que no dia seguinte ele posta uma foto. E aí finalmente tem um rosto para aquele nome. Só que em algumas fotos ele estava acompanhado de uma mulher loira. E aí ela ficou se perguntando, será que era namorada dele? Será que era esposa? Eu só sei que assim, ó, apesar de ter alguém com ele nas fotos, parece que o perfil ficou mais realista. E até a amiga dela, Denise, olhou o perfil e disse que depois que ele botou as fotos, parecia realmente ser um perfil verdadeiro. E conversa vai, conversa vem. Quando chegamos no dia 10 de setembro de 2012, o tal do Rock Switzer manda uma mensagem para Michelle dizendo que ele vai ter que fazer uma viagem para uma cidade ali perto da dela e que eles vão ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente e que ele gostaria de marcar um encontro com ela. E como ela também estava assim, né, ligeiramente interessada em conversar com ele e falar do passado, ela aceita ir e eles marcam um encontro em uma churrascaria que fica em San Angelo, fica ali a uns minutos ali da casa dela. Eu vou pesquisar certinho para colocar na edição quanto tempo ficava de distância essa churrascaria em San Angelo da casa da Michelle. Aí quando chega o dia, né, nesse mesmo dia, chega 4 horas da tarde, a Michelle começa a se arrumar, ela tá toda empolgada, ela tá toda otimista para encontrar com ele. E chega ali no finalzinho da tarde, ela sai de casa toda animada, feliz. A amiga dela comenta que ela estava bem animada assim para reencontrar essa pessoa do passado. E ela sai para encontrar com ele. A amiga, Denise Warrior, fica em casa ali curiosa para saber o que deu. E 8, 9, 10 horas da noite a Michelle não voltou, mas ela respeitou, porque vai que eles ficaram, vai acontecer uma coisa. Só que quando dá meia-noite, não tem notícia da Michelle. E aí a Denise começa a ficar preocupada. Quando dá 2h20 da manhã, ela liga, ela não atende, não responde mensagem. 4 horas da manhã, ela ainda não responde mensagem e ainda não atende o telefone. Então a Denise fica muito, muito preocupada com isso. A Michelle teria que trabalhar no dia seguinte e a Denise sabia que ela não era uma pessoa irresponsável, ela não sumiria assim. Ela tinha a casa, ela tinha as coisas, ela tinha emprego, tinha os filhos. Então ela imaginou que algo de errado tinha acontecido com ela. Aí no outro dia, já cedinho, dia 11 de setembro, no caso de 2012, a Denise liga pro trabalho da Michelle, pergunta se ela foi trabalhar e eles dizem que ela não apareceu no trabalho. Ali ela já tinha certeza de que algo tinha acontecido com ela e ela imediatamente procura a polícia e conta tudo o que aconteceu, que a Michelle tinha saído para encontrar aquele Rock Switzer da internet e que não tinha mais voltado para casa. Como a última pessoa ali com quem ela falou que foi ver ela é o tal do perfil do Rock, ela pensa em contatar ele, só que daí do nada o perfil do cara sumiu do Facebook. Então o detetive Brian Tompkins nomeado ali, digamos assim, para se inteirar desse caso, porque era um desaparecimento de algumas horas. Vocês sabem que quando são pessoas adultas, eles têm uma certa resistência a começar a procurar. Mas enfim, a primeira linha de investigação ali que eles seguem por protocolo é assim, pessoa adulta, mulher adulta, saiu para encontrar um cara, não voltou, desapareceu. Normalmente essa pessoa reaparece de boa, bem, porque passou a noite fora, foi pernoitar em algum lugar, foi viajar. Então a primeira coisa que eles pensaram de fato foi isso. Só que a Michelle não era irresponsável, sabe? Ela não faltaria trabalho, ela não sumiria sem dar notícias para amigas, sem dar notícia para os filhos. Então eles já começaram a imaginar que infelizmente isso poderia ter um desfecho diferente. E claro, a questão era Rock Switzer. Ela saiu para encontrar com ele, então seja lá quem ele fosse, ele traria alguma resposta. Mas agora era conseguir encontrar ele, né?
Tem um momento ali em que a amiga da Michelle pergunta para a irmã dela, para Melanie, se ela se lembra desse Rock Switzer ter estudado na mesma escola delas, porque ele usou a irmã da Michelle como referência, dizendo: eu estudei com a Melanie. E a Melanie disse que não se lembra de ninguém com esse nome, nem com esse apelido e nem com aquelas características físicas. Então ela fica ainda mais preocupada, porque estava percebendo ali que era provavelmente um perfil falso. Outra coisa que descobriram que esse Rock Switzer mentiu foi, ele falou para Michelle que trabalhava num local específico ali, na área de controle de tráfego aéreo. E quando eles foram lá perguntar, não tinha ninguém com esse nome, com aquele apelido e nem com aquelas características. Outro ponto que eles tinham, a churrascaria onde eles marcaram o encontro. Poderia ter alguma imagem, alguma pista. O detetive Brian Tompkins decide ir lá na churrascaria. E quando chega lá, surpresa, a churrascaria nem sequer tinha aberto. A churrascaria nem sequer tinha sido aberta no dia 10 do desaparecimento. Então, provavelmente, quando ele sugeriu que o encontro fosse na churrascaria, ele já estava armando para fazer alguma coisa. Como todos os caminhos, todas as pistas levaram a nada e sem notícia do Rock, o que a polícia pode fazer naquele momento é ir para a TV, fazer um apelo, pedindo que qualquer pessoa que tivesse qualquer informação sobre a Michelle, que informasse imediatamente a eles. E assim, os filhos dela descobriram pela TV que ela estava desaparecida. Vocês imaginem como é que foi isso? Eles falaram que foi completamente traumatizante, foi uma coisa inesperada, foi assim, um verdadeiro choque. Outra coisa que quem acompanha casos criminais sabe é que quando é um caso assim, uma mulher bonita, solteira, com vários ex, normalmente a polícia acredita que possa ser um crime assim, passional. E começou a pensar ali nos interesses amorosos que ela teve, do passado, do presente. Começou a investigar cada um deles. E começou pelo ex-marido, que era o pai dos filhos dela, o Steve Reiter. O Steve Reiter disse que realmente ele e a Michelle tinham tido algumas diferenças, tanto que eles acabaram se divorciando, mas que essas divergências tinham ficado no passado e que agora estava tudo bem, que eles tinham se entendido devido às crianças. E ele disse que tinha falado com ela no dia 10, no dia que ela desapareceu, só que ele disse que também não sabia nada sobre onde ela teria ido, o que ela teria feito, e disse que ela também não comentou nada com ele sobre o tal do Rock Switzer. Depois disso, então, a polícia foi falar com o Lenny Bush, que era o ex-namorado dela, com quem ela tinha terminado recentemente. Esse Lenny Bush já estava, inclusive, se relacionando com outra mulher, morando com uma outra namorada em San Angelo. E ele falou a mesma coisa para a polícia, a mesma coisa que o ex-marido, que ele e ela tinham tido umas diferenças, que eles tiveram ali um término um tanto quanto problemático, só que agora já estava tudo bem, já estava tudo certo. Só que ele aproveitou e já deu uma pista para a polícia. Ele disse que a Michelle estava saindo com um homem casado, só que ele não sabia o nome. Mas de repente esse homem casado misterioso que ela estava saindo podia ser o tal do Rock Switzer, podia ser a esposa desse cara casado. Enfim, ele deu ali uma dica para a polícia e por hora ele foi liberado. Mais um dia se passa, 12 de setembro de 2012, mais uma atualização. O carro da Michelle foi encontrado a mais ou menos ali, bem pertinho mesmo da casa dela, estava uns 10 minutos da casa dela. E assim, o carro, o jeito que ele foi encontrado deixou claro que ela não tinha fugido. O carro estava assim, com a porta do motorista aberta. Tava bolsa com cartão, com habilitação, dinheiro, chave, tava tudo dela ali. Então assim, não tinha como ela ter ido embora e ter largado tudo ali daquele jeito. Aquilo ali claramente demonstrava que ela foi tirada do carro para algum propósito que, claro, era contra a vontade dela. Com aquele rumor de que a Michelle estava com um homem casado, a polícia então vai até o trabalho dela, onde ela passava boas horas, para descobrir se isso era uma fofoca, se isso era verdade, e se era verdade, quem era esse cara. E a polícia consegue umas informações com uma colega de trabalho dela, chamada Yolanda. A Yolanda desenrolou tudo, disse que realmente no trabalho a Michelle flertava bastante, porque as pessoas chegavam nela, porque ela era bonita e tal. E ela estava saindo com um homem chamado Ken Percroft. Esse homem se dizia ser separado para Michelle, mas depois descobriu-se que na verdade ele era casado. E a esposa dele chegou a ligar lá na loja para xingar e ameaçar a Michelle, dizendo para ela parar de sair com ele porque ele era casado. Aí a polícia vai falar com esse casado, Ken Percroft, e ele confirma que teve um relacionamento com ela, que conheceu ela na loja, mas ele nega que tenha qualquer envolvimento com o desaparecimento dela, ele nega que tenha falado com ela recentemente. Ele também diz que não tem ideia de quem era esse Rock Switzer, e mais uma coisa, ele diz que também não tem ideia de como a esposa dele, Susan Croft, descobriu que ele estava tendo um caso com a Michelle. Então assim, quem contou, sabe? Quem é que fez essa ponte?
Depois ele até voltou atrás e disse que tinha sim falado com a Michelle no dia 10, que ela desapareceu, só que ele disse que não tinha sido nada demais, que era só trivialidades e coisa de despedida. Então assim, o ex-marido falou com ela dia 10, o ex-namorado falou e esse ex-amante também falou. Então assim, a polícia estava bastante perdida, sabe? Esses interrogatórios não estavam dando em nada, essas testemunhas não estavam dando em nada. Quando então chega o dia 14 de setembro de 2012, já 4 dias de desaparecida, a amiga Denise Warwick, que mora junto com a Michelle, recebe um e-mail dela. O conteúdo do e-mail é exatamente assim, eu vou ler para vocês. Eu tô bem, mas não posso voltar agora. Não posso voltar para casa agora. Esquece esse assunto. O que tem sobre esse e-mail? A Denise disse que ela estava usando um endereço assim, que ela não usava, como se fosse um e-mail reserva. Sabe aquele e-mail que a gente não usa? Que a gente só tem. Então ela tinha usado esse e-mail em comum e a mensagem não era uma coisa que ela mandaria, sem contar que ela jamais mandaria uma mensagem para Denise e não mandaria nada para os filhos dela. Seria muito mais realista se ela tivesse mandado algo para os filhos. Ela nunca ia sumir e deixar os filhos assim se perguntando onde ela estava. Então a Denise não levou esse e-mail como um bom sinal. Ela entendeu que alguém estava ali manipulando aquela situação. Então já fazia uns 4 dias que ela tinha desaparecido. A comunidade ali, amigos, familiares começaram a espalhar vários cartazes, aumentaram as buscas para ver se sabiam alguma coisa sobre a Michelle. E aí do nada o perfil do Rock Switzer reaparece online. No mesmo minuto que a Denise vê que ele está online, ela corre e avisa a polícia que o perfil voltou. O que a polícia faz? Eles contactam o Facebook, pedem que não seja possível que ele desative de novo, pedem o máximo de dados possíveis do dono da conta e pedem o endereço de IP. A princípio a polícia achava que o Rock Switzer era um perfil fake da Susan Croft, da esposa traída lá com quem a Michelle teve um caso com o marido dela. A teoria inicial da polícia era essa, só que claro que as coisas foram se desenrolando de uma forma totalmente diferente. A polícia então vai ao encontro da Susan Croft, da esposa traída, para saber se ela tinha alguma relação com aquele desaparecimento. E ela confirma que fez sim uma ligação ameaçadora, que ela ficou muito brava quando ela descobriu tudo. Só que ela também alega ser inocente e não ter nenhuma relação com o desaparecimento da Michelle. Quando a polícia fala com essas pessoas, não libera elas por qualquer motivo, mas essas pessoas fornecem álibis e esses álibis são conferidos para daí sim a pessoa ser liberada. E mais, a Susan Croft conta quem foi que falou para ela sobre a traição. Porque vocês se lembram que o Kemper Croft disse que não tinha ideia de quem tinha contado? Então, a Susan contou que um homem foi até a porta da casa dela para avisar que a Michelle Reiter estava saindo com o marido dela. Quem era esse homem? Lenny Bush, o ex-namorado da Michelle, que já estava morando lá em San Angelo com outra moça, mas pelo jeito ele ainda se importava o bastante para bater na porta de alguém e fazer fofoca sobre a ex-namorada. Aliás, falando em Lenny Bush, quando ele falou para a polícia, ele disse que tinha tido um término conturbado com a Michelle, mas que agora estava tudo certo, que eles se falavam numa boa. Só que parece que isso não era 100% verdade. O relacionamento deles foi marcado assim por um ciúme doentio, possessividade, ele era agressivo, ele era violento, ele era tão abusivo com a Michelle que ele chegou a quase que fez ela perder o emprego, porque ele ia lá no local de trabalho dela se manifestar, fazer cenas de ciúme, e depois do término ela tinha bloqueado ele em todos os meios possíveis de comunicação, incluindo SMS e ligação, claro, além das redes sociais. E ele também tinha uma ficha suja, ele já tinha sido preso por roubo de carro, por assalto e por ter fugido da cadeia, então assim, não era boa coisa. Passados os dias então, uma coisa que a polícia podia fazer era começar a rastrear ali pelas torres aonde estaria o aparelho da Michelle, até onde ele teve sinal pela última vez. E eles descobrem que o aparelho dela teve sinal ali até as 8h55 da noite, e ele parou esse sinal lá em um local bastante remoto. Junto com essa descoberta de que o celular da Michelle tinha parado de ter sinal ali num local remoto, eis que acontece uma nova descoberta. O ex-namorado da Michelle, o Lenny Bush,
procura voluntariamente a polícia para fazer uma confissão. Ele revela que ele é o dono do perfil Rock Switzer. Mas calma, ele diz que ele fez o perfil fake especialmente para conversar com a Michelle, pois com o término do namoro ela tinha bloqueado ele em tudo e ele amava muito ela, ele dizia que era muito apaixonado por ela e que ele precisava arrumar um jeito de conversar com ela, nem que fosse ali só pelo computador. Então ele criou esse perfil para pelo menos voltar a ter algum tipo de contato com ela. Quando a polícia pergunta se foi ele que marcou o encontro, inicialmente ele nega. Ele diz que inclusive o sonho dele era se vingar da Michelle, era marcar um encontro com ela e não ir, e dar um bolo para que assim ela ficasse arrasada. Ele disse que esse era o plano, ele queria sim judiar dela, mas ele negava que tivesse feito qualquer coisa. Inicialmente, a polícia sabia que o Rock era a pessoa que tinha tirado ela de casa e eles imaginavam que o Lenny Bush sabia mais do que estava falando, só que por hora era o que eles tinham, então eles liberaram ele e a polícia foi em peso lá para aquele local remoto onde o celular da Michelle teve sinal. Eles foram até lá para procurar alguma pista, para procurar alguma coisa. O local ali onde o celular dela teve sinal pela última vez era uma área assim realmente difícil, sabe? Tinha lama, tinha mata, era uma área extensa, era uma área perigosa e a equipe não estava assim, não eram tantas pessoas, eles não estavam com tanto equipamento para realizar aquela busca. No caso, foi mais difícil do que eles pensaram que seria. E eles procuraram uma área vasta, mas de primeira vista, assim, eles não encontraram nada que fosse relevante. Quando retornam lá então para a delegacia, a polícia resolve mais uma vez conversar com o Lenny Bush. Ele virou uma máquina de contar mentiras, sabe? Ele nega que tenha ido na casa da Susan Croft para contar da traição. Ele nega que tenha falado com a Michelle no dia do desaparecimento, sendo que a polícia tinha provas de que ele tinha falado com ela através do perfil fake do Rock Switzer. Ele nega por um tempo, ele fala que não fez nada, que ele não tem nada a ver com aquilo. Com a pressão ali da polícia, né, que eles sabem fazer aquela pressão psicológica, ele começa a ceder. Ele diz que talvez ele tenha ido encontrar a Michelle para devolver umas coisas dela que estavam com ele. Enfim, já mentiu, né? É então que a polícia revela para ele que a polícia tinha rastreado o celular dele junto com o da Michelle. O que acontece é que o celular da Michelle parou naquele local remoto e o dele também estava lá, só que o dela parou de mandar sinal. E o dele continuou normal até San Angelo, onde ele morava. Então ali fica claro que ele teria feito alguma coisa, ele fica meio nervoso, meio alterado e diz que não vai mais falar nada com a polícia. E de fato eles têm esse direito, né, de não se manifestar, de não produzir provas que o condenem. E nessa hora então a polícia consegue revistar o carro dele e eles encontram umas coisas um tanto quanto intrigantes, assim, que eles encontram uma arma que tinha sido roubada da mãe dele, inclusive a mãe dele tinha dado queixa já umas 2 semanas atrás, e eles encontram uma caixa de munições para essa arma que tinha sido comprada na tarde do dia 10 de setembro, ainda estava com recibo, e na mala da caminhonete, na parte traseira, eles encontram uma pá que inclusive estava quebrada e estava suja de terra, como se tivesse sido usada recentemente. Essas evidências, apesar de serem circunstanciais, né, a gente sabe, mas elas sugeriam que infelizmente a busca agora era de um corpo. A polícia resolve mais uma vez procurar naquela área remota, dessa vez vão 2 equipes, eles vão mais preparados, eles levam cães, eles levam quadriciclos e eles decidem explorar assim com uma busca minuciosa, porque era uma área difícil, tinha porcos selvagens que habitavam ali uma parte daquela mata, e esses porcos selvagens comiam todo tipo de carne, então tinha o risco de só sobrarem ossos ali. Enfim, o detetive disse que tinha um lugar que ele suspeitava que era bem no final da área, que era uma montanha de terra incomum, assim, que ele disse que tinha uns 60 centímetros de altura, e tinha uns poucos galhos por cima, indicando que alguém teria tentado ali esconder
E o detetive disse que aquele monte de terra exalava um cheiro podre, terrível, um cheiro incomparável com qualquer outra coisa, que é o cheiro de decomposição. E de fato, ali estava o corpo sem vida da Michelle. A polícia então informa, a família que foi encontrado o corpo da Michelle sem vida. E claro que os filhos, o ex-marido, especialmente os filhos e a melhor amiga também, ficam completamente desolados com a descoberta. O corpo já estava lá há vários dias, até chegar esse momento deles ir lá, já tinha passado vários dias, perto de 14 dias. Então, isso dificultou bastante para descobrir qual foi a causa da morte da Michelle. E assim, foi um desafio descobrir, porque o corpo não tinha, apesar de ele estar com arma, munição, o corpo não tinha marca de bala, de facada, de golpe com objeto cortante, sem digitais. O corpo foi um enigma. Então, assim, basicamente a Michelle foi esganada até a morte e enterrada ali naquela cova improvisada. Na verdade, nem foi enterrada, Na verdade, ele jogou o corpo e colocou terra por cima. Ele não chegou a cavar. Ele provavelmente quebrou a pá naquele esforço de erguer lá os 60 centímetros de terra. Vocês podem estar pensando que, apesar desse monte de provas circunstanciais, que são as coisas utilizadas no carro, as buscas no laptop dele, o laptop dele continha lá umas buscas de remédios para dormir, que posteriormente teria sido encontrado no organismo dela. Acho que é Gasfren o nome do remédio. Vocês podem ter pensado que isso não deu em nada, mas deu. Lenny Bush foi indiciado, sim, por homicídio doloso. O caso foi considerado bastante fraco, a gente sabe, claro, por terem tantas provas circunstanciais, mas a promotoria usou basicamente esse argumento, do perfil fake das redes sociais que ele fez para sempre falar com ela, sempre conseguir ter contato com ela e conseguir tirar ela de casa para encontrar com ele. E de certa forma ele foi um pouco inteligente, porque imagina, ela saiu de casa para encontrar com um homem que tudo que ela sabia sobre ele era falso. Então, assim, que foi difícil chegar nele. As mentiras dele complicaram ele bastante e acabaram prejudicando ele mesmo. O que a polícia acha que aconteceu? Que quando chegou lá num local específico, ele rendeu ela com a arma, mas como era um crime passional, aquele crime de amor, mas eles usam esse termo, aquele crime que é no calor do momento, por motivos passionais, ele a rendeu com a arma, mas estrangulou ela com as suas próprias mãos. Uma característica de crimes assim, feito no calor do momento, no momento que a pessoa está ali explosiva, na hora da raiva. E o que aconteceu? Ele enterrou ela com o aparelho celular dela e voltou para a casa dele. Por isso que o celular dela para de emitir sinal, mas o dele estava ali junto com o dela na mesma torre. E o dele continua até San Angelo. Aí, lá na casa dele, ele se lembrou que ela estava com o celular e que poderia ser rastreada e encontrada. Então, ele voltou lá e, basicamente, a polícia tinha o celular dele, o sinal do celular dele no mesmo lugar que o celular dela. Então, ele mesmo se colocou na cena do crime 2 vezes. Então, no dia 11 de abril de 2014, o Lenny Bush foi condenado por homicídio doloso e recebeu a pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, o que eu achei justíssimo, embora eu tenha visto uns comentários questionando assim essa condenação dele, que foi uma condenação, digamos que é a maior condenação que a gente tem, com exceção da pena de morte, por ter sido só provas circunstanciais, que pode ter sido outra pessoa, que pode ter sido outra coisa. E eu não vou mentir para vocês, eu também achei que as provas foram fracas, se bem que a própria promotoria sabia que seria um caso fraco, mas enfim, a história contada foi essa e a condenação foi essa. E infelizmente, mais um caso, mais uma mulher que não consegue, mais uma pessoa que não consegue sair viva, sobreviver a um término de uma relação. E vocês, o que vocês acham dessa condenação, toda essa história? Deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Beijos!